Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos, irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, em especial a você, meu querido adolescente de Deus, que serve ao Senhor. Uma gloriosa paz do Senhor Jesus, a Ele seja a honra, a glória e louvor. Também a minha gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Acabei por gravar aqui conteúdo, né, da lição, porém acabei esquecendo e deletei. E agora eu vou estar gravando aqui de novo, tá bom? Para a gente conhecer o conteúdo da 12ª lição, aqui dentro do quadro Adolescente de Deus, a lição de número 12, que tem como título Amigos e Cooperadores de Paulo. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão dos nossos pecados que temos cometido. Te agradecemos, Senhor, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos da Tua volta. Queremos, Senhor, também te pedir, Senhor, neste momento, a Tua bênção, enquanto aqui estivermos conhecendo esse conteúdo de mais uma lição dominical da classe dos adolescentes. Pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre a vida de cada um deles e aqueles que ainda não são salvos. Ó Pai, que o Senhor venha alcançar cada adolescente, cada jovem, para, Senhor, ter a compreensão que o melhor lugar, Senhor, é na Tua santa presença. Faz isso, ó Pai, é o que nós pedimos. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui abrindo o PowerPoint, tá? Os amigos e cooperadores de Paulo. O amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. Provérbio 17:17. Aqui fica a dica, né? Que nós olhamos para a palavra de Deus, o único ministério que nós vemos, encontramos, que era sozinho, era o ministério profético, né? Os profetas. Mas ainda assim, se nós nos determos na Escritura, se eu não estiver equivocado, todos eles tinham um pajem, todos eles tinham alguém com ele, um cooperador, um companheiro, né? Elias tinha o seu moço, Eliseu também, Paulo também tinha vários cooperadores, né? Mas nós estamos falando de profeta, né? Moisés também tinha ali, né, Josué. Então, dificilmente nós vemos na Bíblia um ministério ou um trabalho que não tenha sido feito com mais de dois. Porque o próprio profeta diz que é melhor dois do que um. Porque quando um cair, o outro levanta. Então é muito importante nós termos alguém que possamos contar. Seja para a obra, seja para um conselho, seja para um esclarecimento, né? Porque nem todos nós somos detentores da verdade na sua totalidade. O apóstolo Paulo até nos orienta a termos nossos irmãos como superiores a nós. Isso nos faz ver o quanto somos, na realidade, dependentes um do outro. Em algum momento a gente vai estar necessitado do socorro, né, de um ou de outro. Por isso é importante tanto a questão de termos amigos ou cooperadores. Agora, um detalhe importante, no Senhor. Porque aqueles que for amigos e cooperadores no Senhor, o seu interesse será fazer a obra de Deus e também nos levar para mais perto de Deus. Nada de termos comunhão com aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que estão, infelizmente, em meio às trevas. O Senhor diz que é para nós não fazermos isso, porque não há consenso, diz Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14.
Observe que essa importância Deus nos ensina já pelo ato da criação, pela revelação, quando ele diz que Deus separou a luz das trevas. E ele viu que aquela separação era conveniente, ela era boa. Vamos descobrir. Nesta lição veremos mais informações sobre alguns dos amigos conhecidos do apóstolo Paulo. Eles eram homens e mulheres que contribuíram para o estabelecimento das primeiras igrejas cristãs. A Bíblia não informa detalhes de todos, mas poderemos ter uma ideia de quem eles eram, o que faziam e onde encontraram o apóstolo Paulo. O livro de Atos dos Apóstolos e as cartas paulinas mencionam muitas pessoas que Paulo foi conhecendo e encontrando ao longo do seu ministério. Isso aí é um fato, né? De nós estarmos dia a dia, né, encontrando novos irmãos, novas pessoas, né? E precisamos considerar cada um desses encontros e, assim sendo, pela direção de Deus e graça, podemos sim aliançar esta comunhão com cada um deles e que nos será de bom proveito, como foram estes que Paulo encontrou no caminho e que lhe foram muito importantes, né? Em muitos momentos na carreira missionária do apóstolo Paulo. Algumas delas se tornaram companheiras até o final de sua vida, exemplo de Timóteo, em que Paulo mandou ali, pediu para ele levar, né, os livros, o pergaminho, a sua capa, quando estava preso em Roma, ali antes mesmo de ser oferecido como em aspersão, né? Como diz Paulo na sua segunda carta de Paulo a Timóteo. Enquanto alguns nomes aparecem só uma vez. Leitura bíblica, Romanos 1, 1:16, que vai estar aqui muitos amigos e cooperadores de Paulo. Recomendo-vos, Paulo dizendo, a igreja de Roma, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é serva da igreja que está em Secreia, para que a recebais no Senhor de um modo digno dos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque ela tem sido o amparo de muitos e de mim em particular. Esse versículo precisava parar aqui para levar a atenção nossa à expressão de um modo digno dos santos. Ou seja, tem que haver, né, essa diferença na questão da hospitalidade, na questão do trato pelo qual aqueles que pertencem ao Senhor e servem a sua igreja, né, trata as pessoas. E isso, amados, independente de quem seja. Falamos de luz e treva, porém, ainda assim, independente da pessoa, ainda que não vamos manter comunhão, nós precisamos saber como tratar aquela pessoa. Agora, muito mais quando se diz respeito, né, a uma cooperação daqueles que são nossos irmãos, ainda que sejam de outro ministério. Porque a dignidade desse irmão não está em qualquer mérito dele, o que muitos o fazem justamente por isso. Há muitos que são convidados em congressos, em determinados eventos da igreja, do ministério, que é por conta de algum reconhecimento pessoal. Porém, esse tratamento digno, né, dos santos está se referindo à questão dessa dignidade cujo espelho é Cristo, cujo fato é ele pertencer à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É nesse sentido que está a importância. Independente do que ele possa ter feito ou faz, desde que ele seja um servo do Senhor, ele é digno de ser bem recebido em nosso meio, seja na rua, seja em qualquer lugar. Porque quando assim não agimos, nós caímos sob a esfera do pecado de acepção de pessoa. Saudai a Prisca e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. Aqui já estamos vendo que
já é um cooperador que vai além, né, daquele que Paulo conhecia e que cooperava em determinado lugar. Mas eram aqueles que já tiveram um laço mais estreitado com Paulo, a ponto até de estar disposto, né, a arriscar sua própria vida em prol de beneficiar ou de socorrer o apóstolo Paulo, dar assistência a ele. O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está na casa deles. Saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Ásia para Cristo. Saudai a Maria, que muito trabalhou por vós. Observe, amados, em que a igreja ela teve o seu início, né? Tinha o templo. Tanto diz a Bíblia, Atos 3, que Pedro e João iam ao templo no momento da oração, às 3 da tarde, né? Então ali, enquanto o templo estava de pé, os irmãos ali se encontravam ali, se reuniam ali. Porém, depois de 70, depois, né, da investida, né, militar de Tito e a destruição do templo, a igreja, ainda que existia o templo, também tinha muitas igrejas que foram hincadas. Mas o que eu quero chamar a atenção dos amados é que a igreja local, ela era em determinada residência, determinada casa, onde os irmãos ali acolhiam, né, a irmandade e ali prestavam um culto ao Senhor. Então essa questão hoje de templo, até desse uso, não tem tanta base bíblica para que, pela nova aliança, seja tratado como templo, mas sim como uma congregação, como um ministério, né? Podemos até chamar casa de Deus, porque ali nós tratamos somente dos interesses do reino de Deus. Agora nós temos que tomar muito cuidado, ainda que chamamos de templo, dependendo da ênfase e do que nós queremos dizer com isso, nós estamos caindo aí numa esfera, né, de engano interpretativo das Escrituras. Fica aqui esse adendo, né, para tomarmos cuidado, porque a institucionalização da igreja, ela trouxe muito prejuízo, até mesmo no que diz respeito à coinonia. Porque a institucionalização da igreja, ela levou, ela acaba levando, né, o corpo da igreja do Senhor Jesus a uma questão de esfera de poderes, como é uma empresa, como é uma sociedade, como é um clube, como é uma diretoria, uma associação. E isso acaba acontecendo dentro desse sentido institucionalista em que a igreja acabou entrando. Acaba engessando a igreja, né, aos critérios humanos. Tudo isso são os malefícios que eles acontecem, que eles são reais dentro do campo da institucionalização da igreja, como aconteceu a partir desse momento, né? Porém, a igreja, ao seu início, ela sempre foi pautada pela simplicidade, humildade e comunhão, união, onde ainda que houvesse dons entre ela, ainda que houvesse ministério dentro do corpo dessa igreja local, eles permaneciam entendendo e respeitando, né, a instrumentalidade de Deus em cada um desses dons. E isso tinha que acontecer para quê? Para o aperfeiçoamento da igreja. O Senhor deu evangelistas, pastores, doutores e mestres, profetas, profecia, dom de profecia, não foi para estabelecer uma escala de autoridades. De maneira alguma. Fato este que, no caso até do pastor, o apóstolo Pedro diz que tem a igreja não como sua posse, não como propriedade dele, mas sim de Deus, e tem que servir a igreja como servo. E não se autodenominar ali como dono ou uma autoridade acima dos irmãos. Porque essa questão até os irmãos vão entender dentro do corpo e do caminhar da igreja. Que aquele pastor que está à nossa frente, ele é o nosso pastor. Vemos nele a chamada de Deus.
Vemos nele a importância da instrumentalidade de Deus quando do ensino da palavra, quando da exortação contra a doutrina. Porém, volto aqui a dizer, de suma importância, que a institucionalização da igreja, ela tem o seu lado benéfico, desde que se mantenha sobre essa esfera, a esfera da humildade e da simplicidade. Porque há muitas igrejas que nós vemos que tratam o ministério como uma escada de valores, uma escada de liderança. Né? Tem que ser diácono, de diácono tem que ser presbítero, de presbítero tem que ser pastor. E tem muitos que não se contentando com isso, até mesmo querem se titular como reverendo. Então temos que tomar cuidado, porque a Bíblia não ensina desta maneira. Paulo ele nos ensina, né, a questão da comunhão, da importância da participação de todos a um comum objetivo, a um comum alvo, que é a glória de Deus. Por isso Paulo trata muitos aqui, observe, de cooperadores. Pedro, como disse, ele disse aos presbíteros da igreja, como eu também o sou. Pedro ele não se titulou apóstolo de Cristo, ainda que ele era apóstolo de Cristo, mas ele se fez como servo. Ele usa essa expressão servo. Paulo também usa nas suas cartas. Então que nós possamos, meu querido adolescente, compreender que o início da igreja ela foi dentro dessa simplicidade e que infelizmente há muitos ministérios que têm se engessado, né, com respeito ao real sentido, né, do que é a igreja e o seu desenvolver, né, naquilo que diz respeito ao alvo da soberana vocação que Deus tem deixado para a sua igreja. Os quais saudai também a igreja que está na casa deles. Saudai Epeneto, meu amado, que é das primícias. Saudai também a igreja, versículo 5, que está na casa deles. Saudai Epeneto, meu amado, que é as primícias da Ásia para Cristo. Saudai a Maria, que muito, olha só, trabalhou por vós. Ó, é outro detalhe, faço questão de voltar. Outro detalhe, ó, que muito trabalhou o que aqui? Por vós. A igreja não é um local ou um corpo que venhamos a entendê-la ou participarmos dela como se ela fosse um lugar para que nós venhamos buscar projeção. Não é para nós, é para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele, diz Paulo, são todas as coisas. Então nós estamos na igreja como para servir, para o bem comum do corpo de Cristo. Então nós trabalhamos para os demais, para os outros, para o meu irmão, para a minha irmã, para o meu pastor. Essa é a função e o alvo de sermos pertencentes ao corpo de Cristo e da igreja. Saudai Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros de prisão, os quais são bem conceituados entre os apóstolos, olha só, e que estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai Urbano, nosso cooperador em Cristo, e Astaques, meu amado. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da casa de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai a Tiflena e Tifosa, que trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Ansícrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermes e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Julia, a Nereu e a sua irmã, e a Olipas, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saudam. Primeiro ponto, os homens. A Bíblia cita diversos irmãos que colaboraram com o ministério de Paulo e o apoiaram em momento difícil. Destacamos para este estudo apenas 7 cooperadores.
porque houve muito, né? E louvado seja Deus por isso, que não nunca nos falte aqueles que possam estar nos ajudando e nós também a eles. Lucas é escritor do livro de Atos, ele era um gentil e médico. O nome dele não aparece em Atos, mas ele está presente indiretamente no relato desse livro. Primeiro porque ele dedica o livro a Teófilo e menciona o Evangelho de Lucas. Isso mostra que Atos é uma continuidade do Evangelho de Lucas. Segundo, durante a narração do livro, algumas vezes lemos nós, como por exemplo em Atos 16:10. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para Macedônia, ou seja, o escritor Lucas estava ao lado de Paulo e seus companheiros de viagem. Com base nisso, podemos entender que Lucas viajou com Paulo e registrou seus passos. Barnabé, ele foi a pessoa que apoiou Paulo no início do seu ministério. Foi na companhia de Barnabé que Paulo fez sua viagem missionária. Ele era judeu, natural de Chipre, era um grande incentivador, bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Era um homem que reconhecia o potencial das pessoas e dava-lhes oportunidades. Ele e Paulo acabaram se desentendendo por esse seu jeito. Barnabé queria que João Marcos o acompanhasse na segunda viagem, porque acreditava na vocação do rapaz. Paulo não quis. Ele não percebeu que Barnabé estava incentivando o ministério de João Marcos. Da mesma maneira, quando buscou Paulo em Tarso para levá-lo para Antioquia. Paulo, mais tarde, reconheceu o valor do trabalho de Marcos, que se tornou o autor do segundo livro no Novo Testamento. Silas era judeu, ele acompanhou o apóstolo em sua segunda viagem missionária, substituindo Barnabé. Silas foi até preso, escoteado com Paulo em Filipos. Timóteo era um jovem de Listra, filho de mãe judia e pai gentil. Paulo o encontrou durante a segunda viagem missionária e rapidamente Timóteo tornou seu discípulo. Timóteo era dedicado e disposto a aprender. Ele ajudou Paulo até o final do seu ministério. O apóstolo escreveu 2 cartas para ele, onde podemos perceber uma forte mentoria e uma profunda confiança. Timóteo ainda hoje serve de motivação para os jovens persistirem na vocação ministerial. Tito. Como Lucas, Tito também não era judeu, mas grego. Paulo escreveu uma carta para ele, apesar de seu relevante trabalho na equipe de Paulo. Seu nome não aparece no livro de Atos, somente nas cartas de 2 Coríntios, Gálatas e a que leva o seu nome. Mais tarde, Paulo o escolheu para organizar a igreja dos cretenses. Filemão, a igreja em Colosso, começou provavelmente na casa de Filemão. Ele era dono de um escravo chamado Onésimo, que fugiu. Onésimo falhou com seu senhor, então Paulo, sendo amigo dos dois, caminhou a reconciliação através de sua carta. Através da história deles, vemos que a base do perdão é o amor, e esse é o modelo de comunhão entre os irmãos e as irmãs. Tíquico, não temos muita informação sobre esse amigo de Paulo, é descrito como querido irmão e fiel servo no trabalho do Senhor. Ele é mencionado diversas vezes porque viajava com o apóstolo e levava suas cartas e mensagens. As mulheres, segundo ponto. Diversas mulheres são mencionadas no livro de Atos e nas cartas de Paulo. De algumas não temos detalhes, só o nome, tais como Cláudia, Ninfa, Júnia, Trifena, Trifosa e Pérside. Lucas também destaca as mulheres de alta sociedade que se converteram em Tessalônica e Bereia. Isso é o suficiente para notarmos que as mulheres foram atuantes nas primeiras igrejas cristãs. Elas foram alcançadas pela poderosa pregação do Evangelho e creram no Senhor Jesus, da mesma forma que as mulheres apareceram no ministério de Jesus. Elas continuaram servindo a Deus depois da ressurreição. Dentre todas as irmãs que se converteram e cooperaram com o ministério do apóstolo Paulo, destacamos 3. Primeira, Lídia. Era vendedora de púrpura, uma empresária, teve o seu encontro com Jesus, com o Senhor Jesus, ao ouvir a pregação de Paulo, no lugar de oração, à beira do rio. Em Filipos, ela hospedou o apóstolo e os seus companheiros de viagem. Muitos expositores do Novo Testamento acreditam que a igreja de Filipos começou na casa dela. Como muitos lugares, né? Começam em casa, depois passa
a ter uma congregação, como muito aconteceu com o nosso caso, culto ao ar livre, né? Casos que muitos irmãos acabam cedendo, né, para cultos no meio da semana, né? E acaba aí depois de um tempo pelo contingente e a obra que o senhor faz ali, passa a alugar um local para que se abra ali uma congregação. Damares, contato com ela aconteceu durante a segunda viagem missionária. No Areópago de Atenas. Ela ouviu o discurso de Paulo em Atenas e creu no Evangelho. Isso mostra que ela fazia parte da elite intelectual daquela geração e se tornou um membro do grupo de cristão em Atenas. Febe, ela cooperou com o apóstolo Paulo em Secreia, uma cidade portuária na região de Coríntio. Ela também foi a portadora da Epístola Romana. A irmã Febe hospedou em sua casa tanto a Paulo como a muitos outros obreiros do Senhor. O apóstolo recomendou que os cristãos romanos a recebessem como alguém de confiança. O casal missionário. O casal Áquila e Priscila foi expulso de Roma. O imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma, por isso este casal foi para Corinto. Áquila e Priscila eram judeus, fazedores de barracas, como Paulo. Conheceram o apóstolo e acolheram em sua casa. Acompanharam Paulo em sua viagem, se tornaram membros atuantes na igreja em Éfeso. Essa experiência de Paulo e do casal Áquila e Priscila é importante e influencia a obra missionária ainda hoje. Muitos fazem a obra no campo missionário se utilizando de sua profissão. Ou seja, pelo trabalho, comunicam o evangelho às pessoas com as quais estão envolvidos. Concluindo, Paulo foi um grande missionário, impactou a vida de muitos. Foram muitas as pessoas que tiveram contato com o apóstolo, algumas se encontraram com o Senhor Jesus pela sua pregação, outras se tornaram líderes, outras o acompanharam até o final de sua vida. Paulo é um exemplo para nós de como ser um bom amigo, construir relacionamentos sólidos com os irmãos em Cristo. Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Esse vídeo aqui, né? Teve o seu real sentido com respeito ao alvo destes quadros, né? Estudando junto, Jovens Souls Forte, Adolescentes de Deus, que é qual? Conhecemos o conteúdo, mas pela misericórdia de Deus e graça, tem muitos deles que nós, né, temos um tempo até maior, por conta do que o Senhor nos faz ver e refletimos juntamente aqui durante esse período do conhecimento do conteúdo, tá bom? Agora vamos aguardar, meu querido e amado jovem, adolescente, até domingo que vem, para que em classe de aula, né, o Senhor venha usar ali o nosso irmão, seja ele um jovem, seja ele um adolescente, seja ele também, né, o nosso pastor ou aquele delegado por ele, para ministrar essa aula à classe dos adolescentes, tá bom? Um abraço a todos.